E a tragédia das crianças com microcefalia é uma emergência. Cobre das autoridades, a limpeza das áreas públicas é responsabilidade delas. Eu saí de casa muito cedo, aos 14 anos, e não foi muito fácil, não. Porque aos 14 anos não tem trabalho para ninguém. E o trabalho que sobra para uma travesti ou para uma mulher transexual é a rua, que é a prostituição. A gente tem um número bem grande no Brasil, que chega a 90% de pessoas travestis transexuais que são ainda profissionais do sexo, que vivem da prostituição como única opção. E não é por falta de outras buscas que isso acontece. Eu consegui me inserir no mercado de trabalho aos 30 anos. Então foi bem difícil e bem doloroso, porque inserir no mercado de trabalho é voltar a estar na sociedade. Eu fiz parte da sociedade, família, escola, e fui exclusa de tudo isso. E tem aquela história, né, que travesti trans sai de casa, elas não gostam de ficar com a família, elas não gostam de trabalhar, elas gostam de ser prostituídas. Mentira. Eu nunca gostei de me prostituir. Eu me prostituí por 25 anos e nunca gostei de me prostituir. Então, para mim foi bem doloroso estar na rua. E foi grandes descobertas que eu tive, porque a sociedade nunca me aceitou de fato. E todas as portas que eu batia não tinha sucesso. Ou era bico, ou era lá dentro da cozinha, ou era um serviço da sal, igual dos homens, ou era de roça. Até os 14 anos eu fui para a roça. Dos 8 até os 14. E aí, por muitas exclusões na família, na escola, por apanhar muito na escola e em casa, eu fui de casa. E eu aprendi muito. Foi uma vivência muito importante porque me fez a mulher especial e a mulher lutadora e guerreira que eu sou hoje. Me fortaleceu muito e me empoderou muito passar e apreciar esses momentos. Não que foi gostoso, nunca foi, mas isso me fez bem melhor. E aí, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no Centro de Referência e Defesa da Diversidade e é um grande desafio. Eu sempre agradeço ao Grupo Pela Vida por dar essa oportunidade para mim estar lá. Porque lá eu posso realizar um trabalho e posso ajudar as minhas irmãs travestis e mulheres transexuais e meus irmãos homens trans. Não que eu priorize, eu sempre saio em defesa LGBT. Sempre fui militante de vista do movimento LGBT. Mas essa população é a mais vulnerável. E eu fui descobrindo isso aos pouquinhos. Com as mortes das minhas amigas e as que se suicidaram porque não conseguiam se inserir em nada. Eu perdi muitas amigas nos anos 80 e 90. A gente nem descobria porque elas se matavam, pulavam dos prédios, ou tomavam veneno, ou se jogavam nos rios, ou que alguém jogou às vezes também. Mas a gente entende do movimento LGBT que é por pura exclusão social. Gente, eu nunca fui mediadora, já fui palestrante, eu não sei o que mediadora faz. Vou ser sincera, eu não vou ficar aqui me fazendo de bonita, não. Mas é isso, então, me convidaram, né? Eu represento a organização Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, que é uma ONG de direitos humanos há mais de 20 anos, super atuante, atua no Rio de Janeiro, Salvador e em São Paulo. Em Salvador, trabalha diretamente com interreligiosidade dentro dos terreiros de Salvador. Tem toda a liberdade para entrar dentro dos terreiros e fazer o serviço social. Ah, desculpa, estou com medo de sujar o microfone de batom. Em São Paulo, nós trabalhamos com o programa Transcidadania da Prefeitura Municipal de São Paulo e com a Secretaria Municipal de Saúde com o projeto Fortalecendo Laços, e no Rio de Janeiro com muitos programas e projetos, né? Então, me convidaram para falar com vocês sobre relações de trabalho e relações homoafetivas. Eu acredito que eu não consiga contribuir com esse tema, porque eu não sou homo, né, gente? Eu sou hétero.
Eu sou uma mulher transexual que gosta de um homem hétero, de um homem cis. Então, logo, sou uma mulher heterossexual. Então, nesse tema, a gente já vai ter que começar desconstruindo esse título. Adoro desconstruir. Eu fui ser atendida e a pessoa me chamou de ele. Eu com o peito quase na cara da pessoa, né? Maquiadíssima, parecendo um dragão, mas tudo bem. E a pessoa me chamando de ele. Ele a todo momento. Notando-se a transfobia. Eu fico falando ele. É ela. E ele continuou no ele. Aí eu pedi para falar com o gerente continuou me chamando de ele. Só para ilustrar mais ou menos o que a gente passa, não só dentro do mercado de trabalho, mas nas nossas vivências. Isso, quando eu estou com o meu crachá, que tem o símbolo da prefeitura, tudo bonitinho, eu não sofro esse tipo de preconceito. Só para elucidar para vocês. Isso. E outra coisa que também me fez pensar foi na hora que ela fala sobre brincadeiras absurdas. Ah, mas é só uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira. E por que não é uma brincadeira? Mas na época dos meus pais era uma brincadeira. Na época dos seus pais, o público LGBT não tinha voz, não tinha espaço para poder dizer o que realmente sente. Se sente atacado, se sente diminuído. Então é por isso. Se a pessoa não gostou, já sabe o que tem que fazer. Denuncia, eu denuncio mesmo. Eu estou com esses 2 processos correndo e é o que eu digo brincando. Se for para mim viver nessa condição de preconceito, então eu vou viver processando. Porque uma hora as pessoas vão entender que eu sou um ser humano e eu quero a minha dignidade e o meu respeito. Assim como as demais travestis transexuais e homens trans da sociedade. Está conversando. Então, assim, a militância LGBT começou em 70, ela se fortalece em 1990, dentro da Central dos Trabalhadores da CUT. Nós começamos no ano 2000, realizando o primeiro seminário de homossexualidade, trabalho e sindicalismo, para incentivar o debate entre os dirigentes. Nossa preocupação era trabalhar dentro da própria CUT, em primeiro lugar, porque nós sabemos que tinha uma resistência até dentro com o sindicalismo, né? A origem mesmo de todos os sindicalistas é uma origem machista, né? Formada por homens inicialmente, e nós tentamos inicialmente trabalhar com os dirigentes da CUT, né? E com os dirigentes sindicais para que pudesse fazer algumas atividades dentro dos sindicatos, dentro das centrais. No ano nós lançamos um boletim específico. Esse boletim é distribuído para todos os professores que são filiados. Nós temos 160 mil professores filiados atualmente. Então vai para todos os professores esse boletim ou essa cartilha, como queiram, que não só passa informações do movimento LGBT nas atualidades, né, a luta do movimento LGBT, como dicas de como trabalhar dentro da sala de aula com os alunos, como trabalhar dentro da sala dos professores, entre os professores e professoras que são homossexuais, também sofrem a repressão como todos os trabalhadores têm sofrido no Brasil. Aqui algumas atividades que nós fizemos, uns seminários que nós fizemos. Nós estamos no 9º seminário atualmente. Nós criamos um coletivo, algumas pessoas devem conhecer. Quando nós criamos o coletivo, nós homenageamos o Fernando Schuller, que é um professor que foi militante, foi também representante do Conselho Nacional LGBT da primeira gestão. Então nós homenageamos nosso coletivo com o nome do professor Fernando Schuller. Nacionalmente, em 2009, nós criamos o coletivo nacional, porque a gente começou primeiro aqui em São Paulo, foi o primeiro estado a criar um coletivo dentro da CUT, aglutinar os sindicatos e profissionais que iam trabalhar na questão LGBT, e depois nós fomos criando, dentro dos outros estados foram criando também coletivos dentro da Central dos Trabalhadores. Então começamos com Bahia, Rio e Tocantins. Hoje nós estamos atualmente com 8 estados que têm coletivo. Ainda é pouco, nós temos representação em todos os estados, e ainda estamos trabalhando para aumentar ainda e consolidar o coletivo no Brasil inteiro. No 10º concurso de 2009, nós tivemos pela primeira vez o lançamento da cartilha LGBT, que nós temos do coletivo da CUT, começou aqui em São Paulo. Nós já temos essa revista desde 2009.
nós lançamos ela no Congresso da CUT, que para nós foi um avanço. Até aproveitamos a fala da Maria Isabel, da Silvia Abel, que colocou, ela disse que valeu a pena sonhar. Hoje somos a primeira central sindical a colocar na pauta a questão de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Porque para nós foi uma conquista, porque não se falava sobre isso dentro dos congressos da CUT, nem em congressos sindicais. Então a gente iniciou esse tipo de discussão essa discussão dentro da CUT, como incentivando até resoluções dentro da CUT para os sindicatos no Brasil inteiro, né, que seguem o nosso estatuto. Essa cartilha que eu tinha dito para vocês, estamos atualizando, nós lançamos ela, começamos em 2009, a gente atualiza todo ano, ainda não tem ela, não trouxe ela aqui, porque nós estamos atualizando agora para, no evento agora da Parada, a gente relançá-la já com dados atualizados. O coletivo da diversidade sexual, em 2009, foi composto por 18 companheiras, né, e no caso foi o coletivo que nós criamos nacionalmente. Já dando seguimento aqui naqueles 3 estados que nós tínhamos, nós já aumentamos para 18 companheiros espalhados pelo Brasil inteiro. Pode passar. Em 2009, nós realizamos o primeiro encontro LGBT nas instâncias do sindicato, né, da promoção dos direitos LGBT. Então, nós tivemos diversos sindicatos, federações, confederações e aprovamos algumas resoluções em congresso também. Que é onde nós incentivamos aos sindicatos brigarem nas negociações com as empresas, com os patrões, em incluir causas LGBT para favorecer o trabalhador no seu dia a dia das empresas. Os sindicatos bancários, devido ao trabalho intenso, nós temos várias resoluções já, várias inclusões de medidas para melhorar a vida do trabalhador LGBT nos sindicatos bancários. Pode passar. Eles fazem seminários também, tudo sempre com o apoio do nosso coletivo. E nós aproveitamos, pedimos permissão para o pesquisador Ibirajara de Nori Caputo, que é recente. Ele fez um estudo no DIEESE. O DIEESE é um departamento que auxilia as centrais sindicais com dados, com estatísticas. E ele fez ele aglutinou onde tinha já nos sindicatos resoluções e pedidos dentro da negociação com os patrões, resoluções que beneficiavam os trabalhadores LGBT. Então nós temos várias cláusulas, né, que chamamos de cláusulas, né, que beneficiam os trabalhadores. Se as empresas não contribuírem, não trazerem o público LGBT para estarem junto, que é o que tem que acontecer, ele perde aí em torno de 1% da produtividade total, o valor, perde a renda. E infelizmente a gente tem que muitas vezes ir por essa parte. Quando a gente fala de igualdade, de amor, então às vezes a empresa não entende. Então vamos por essa vertente. Você também está perdendo se você não fizer uma inclusão, se você não trabalhar os seus profissionais, né? Então a gente precisa fazer com que as empresas enxerguem tem os direitos e os deveres, né? A questão da igualdade. Então, assim, atuar com cases de empresas que já estão à frente, que já têm resultados. Então, isso provavelmente mostra para a empresa que ela precisa realmente ter uma ação efetiva. Abordagem frequente e natural sobre esse assunto no contexto geral. Então, assim, isso realmente tem que fazer parte do dia a dia. É um assunto natural, as pessoas ficam cheias de nome toques, não pode falar, ou se alguém faz uma piada ridícula, as pessoas acham que é natural. Não, a gente precisa falar sobre isso e ser muito direto em relação a isso. A gente precisa fazer com que isso faça parte do dia a dia. Então, ser direto sobre a vigilância e o entendimento em relação a discursos, frases absurdas, geralmente travestidas de mau humor. A gente não tem que aceitar isso, né? Então, trabalhar para que as políticas de diversidade não fiquem apenas no papel, né? Porque também tem isso, as empresas, levantam um monte de coisas, que fazem um monte de coisas, só que quem está lá dentro sabe que isso não é real, que é mentira. Então, assim, o nosso papel também acredito que seja esse. A gente vê o que precisa fazer, onde a gente precisa chegar, mas também até estar ali e acompanhando isso, para que isso realmente seja diferente de verdade. Então, brainstorming entre todos, pessoas envolvidas, público LGBT, RH, ideias, ações, ou seja, todos podem, né? Então, assim, todos envolvidos podem realmente fazer uma mudança. E atuar nas questões sobre a própria escolha de ficar escondido. Que, assim, às vezes, também a pessoa precisa
disso, ela precisa se sentir segura e ela precisa perceber que ela é um grande ser humano e que ela não precisa ficar se escondendo. Então a gente também tem que trabalhar, na minha opinião, né, em relação ao RH, essas pessoas, mas também essa pessoa que ela não tem que aceitar se esconder, né, porque ela é um ser maravilhoso. Então também temos que atuar nessas pessoas para que elas não se sintam diferentes ou menores por conta dessa questão, né? E aí algumas empresas que tenho até visto alguma questão de tirar algumas histórias realmente, porque assim, né, essas empresas vêm, grandes empresas envolvidas, falar, peraí, né, vamos começar a pensar, né, repensar. E aí dá para criar alguma questão nisso. Aí eu coloquei algumas empresas que valorizam a diversidade, você também faz parte. Se a gente está aqui, estamos todos nessa questão do respeito e da sabedoria, né? E aí, sim ao amor, a igualdade e ao respeito, né? Então, assim, se a gente está falando sobre essa questão da igualdade, né, existem empresas que têm uma questão de não ter um relacionamento, os relacionamentos afetivos dentro da organização, mas isso é para todos. Então, ou seja, as que eu coloquei aqui, né, a questão do, acho que eu coloquei em algum lugar ali, direitos e deveres. Então, eles têm que ser sempre iguais. Então, assim, se a empresa deixa... Se a empresa deixa que é possível ter um relacionamento de namoro entre homem e mulher, pode ter qualquer outro tipo de relacionamento afetivo, que isso é natural. Então, essa é a igualdade, usar amor e razão, respeito, tudo junto, né? Então, às vezes eu pergunto para os meus clientes, qual o seu tamanho? Porque assim, nós somos muito grandes, nós somos imensos, cheios de valores, cheios de coisas positivas, cheios de... e muitas vezes a gente não enxerga. Tem o português Antônio Simões, né? Ele é presidente executivo da Unidade Europeia do Banco HSBC e ele é gay. E eu achei muito interessante porque ele falou assim, ser gay tornou uma pessoa mais autêntica, com melhor empatia e melhor inteligente. Me ajudou a chegar onde eu cheguei. É óbvio que a história dele, que eu li, né, é muito diferente das realidades que nós temos aqui. Não é tão simples assim. Mas o que eu achei legal é porque, assim, ele vê essa questão dele ser gay, por ele ter passado por dificuldades, como uma fortaleza e não como algo menor, como infelizmente a nossa cultura e nosso meio faz, né? Então as pessoas têm que reconhecer que elas são grandes sim, que elas enfrentam dificuldades muito maiores do que muitas outras pessoas. Então elas têm que se sentir fortes, poderosas, possíveis e chegar onde elas quiserem, né? Então acho que é isso que a gente tem que trabalhar. E aí, assim, esse texto mexeu muito comigo quando eu fui fazer essa transição de carreira entre profissional, era CLT, aí profissional liberal e tal, porque fala assim, a vida, senhor Visconde, é o pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes nesse mundo, senhor Sabugo, é isso, um rosário de piscados. Cada pisco é um dia, pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos e, por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese, é ou não é? Será que a gente lembra que nós estamos aqui num tempo finito? Que o nosso pisca-pisca está piscando e qualquer hora vai apagar? Então a gente veio para ser feliz, a gente veio para conquistar grandes coisas, para sermos nós mesmos mais inteiros que possíveis pode ser, né? Então o que existe mais? Então, existem coisas que já estão feitas, vamos levantar o que já foi feito e vamos fazer, né? O que mais? O que mais se faz necessário? Qual a minha missão dentro disso? O meu papel? Onde é que eu posso fazer algo diferente, né? Então, o que eu vim fazer neste planeta, né? Qual é a minha história? E o que eu posso contribuir para as pessoas no contexto geral, né? Incrível também quando nós chamamos para discutir ou fazer alguma atividade com o público LGBT, em que as pessoas já pensam em mandar camisinha. Vamos distribuir camisinha? Vamos distribuir camisinha? Vamos fazer uma palestra do HIV/AIDS? Gente, pelo amor de Deus! Não é? Por favor! Vocês acham que é só o público LGBT, só as pessoas que vão? Não! Qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer ser humano que se relaciona, a não ser, né, que não se relacione de forma alguma com outro ser humano. Mas não tem como, então, sempre tem. É parada, vamos dizer, lógico, é importante.
importante em todos os espaços. Em todas as feiras que vamos fazer, vamos conscientizar da importância de preservar a saúde, não é mesmo? Mas não só porque é o público LGBT, não. Vamos falar de HIV, vamos entregar a cara, não. Então nós temos sim essa consciência e temos levado isso muito a sério. Vamos falar sim da questão do HIV, mas em todos os espaços que nós vamos estar. Eu estou na Secretaria Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, se eu for falar para os idosos, eu vou falar do HIV, se eu for falar para os adolescentes, eu vou falar do HIV, e não para um público específico, tá? E que todo mundo acha que a promiscuidade está naquele público. Nós temos que tirar esse estereótipo, nós precisamos acabar com esse desrespeito, e no mundo do trabalho nós sabemos que, já foi colocado aqui também, mas que na hora da contratação, realmente, o gay ele pode até disfarçar, fazer de conta, né, que ele não é o que ele quer ser realmente, e ele pode ser contratado, ou também como foi colocado. O gay atende bem, ele é bom cabeleireiro, ele é bom maquiador, não é mesmo? Mas quando é para uma profissão que requer um cargo de chefia, não é mesmo? Um cargo de direção, realmente ele não vai ser contratado, e se ele estiver no ambiente, ele não vai ser promovido, tá bom? A lésbica também da mesma forma, porque no comércio isso muito acontece. São pouquíssimas as empresas que contratam sem avaliar a cor da pele, a sua naturalidade ou a sua orientação sexual. Puxa vida, como veio rápido. Para sindicalista, 15 minutos é muito pouco. Então, a discriminação, ela vem em todos os âmbitos. E só que não tem se levado em conta que essa discriminação tem adoecido. Quando a pessoa fala na saúde, no local de trabalho, de acidente de trabalho, as pessoas só pensam em quem tropeça, quebra o pé, ou uma cadeira que faz mal para a coluna. Gente, a depressão, o assédio moral, para todo tipo de discriminação, tem levado centenas e milhares de pessoas a se afastar do local de trabalho, tem levado ao suicídio, por conta de que não se é aceito na sociedade. Que sociedade hipócrita é essa? Que não pode respeitar o seu semelhante, independente da sua cor da pele, da sua orientação sexual, da sua religião, do seu partido político, que se acha no direito de agredir, de matar, de ferir, só porque eu tenho uma escolha, eu gosto, eu me amo, eu me aceito. E quantas pessoas antes dessa luta de vocês, eu sei que ainda hoje tem suicídio, mas eram muito maiores antes. Há anos, quando nós não podíamos ter esse encontro, onde eu não poderia falar, eu sou lésbica, ou eu sou uma trans, ou eu sou um gay, quando nós não tínhamos, era proibido, era crime. Pecado, ainda continuam dizendo que é pecado, não é mesmo? Então as pessoas se acham no direito de me acusar, de me apontar. Esquece que eu aponto um dedo, eu tenho 4 que voltam para mim. Qual é o meu direito de acusar alguém, de criticar e até mesmo de agredir, de matar? Ninguém tem esse direito. Dentro dessa cartilha já foi mostrado alguma metodologia para professores de tratamento, de combate ao preconceito de travestis, transexuais e homens trans. Se foi mostrado, queria saber como. E, Cleonice, eu gostaria de saber o seguinte: como você está um pouquinho mais a par, tanto da questão sindical, como também dessa conversação com algumas empresas que abraçaram esse TAC, como funcionaria a forma de conscientização para esses gestores chegarem e abraçarem esse TAC? Em algumas reuniões com as empresas, elas têm uma dificuldade, a maioria das pessoas tem uma dificuldade de pronunciar, né? Se é gay, é lésbica, é trans, as pessoas, muitas por desconhecimento, outras por conta do preconceito mesmo. Eu acho que eu cheguei quando eu comecei a falar e não tenho vergonha nenhuma de dizer, gente, estou aprendendo, me corrijam, não tenho problema nenhum que me corrijam, me digam, olha, Cleo, não é dessa forma.
vou me penitenciar, vou bater assim com chicote por eu ter errado a trans, não me conformo com isso, mas é o costume, você vai falando sempre de uma forma, e quando muda, e você fala, não, na verdade não é isso, certo, é dessa forma, a sua mente pensa mais rápido, não pensa e sua boca solta. Então, o que nós fazemos com as empresas? Nós temos vários momentos de reuniões e algumas atividades que nós convidamos os RHs, né, os departamentos pessoal, os recursos humanos, muitas vezes para falar sobre a questão racial, o preconceito, o racismo, mas em todos os espaços nós sempre colocamos a questão LGBT. Porque se nós convidarmos as empresas, a não ser que ela seja autuada pela Superintendência, pelo Ministério do Trabalho, que aí vem já pelo tema, mas se não, se você fala assim, olha, o sindicato vai estar desenvolvendo uma palestra sobre o público LGBT, eles não vêm. Da história que aconteceu. Primeiro foi lançado pela ONU um projeto maravilhoso que é Livres e Iguais. Tem também uma cartilha que chama Livres e Iguais. É uma cartilha que ela direciona muitas políticas. E de lá foi construído, junto com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Direitos Humanos, com o movimento de LGBT, o movimento social. Tinha lá representando um gay, uma lésbica, uma travesti, que é militante ativista, que esteve na discussão muito em cima disso tudo, a Janaína Lima, que já milita há mais de 20 anos por este movimento de travestis transexuais. E o Reinaldo, grande parceiro, né, que abriu essa grande porta para levar essas demandas e constituir esse grande documento. Agradecer a oportunidade, o bichinho corre demais aqui, gente. E dizer que os sindicatos comerciários da UGT está sempre à disposição. Queremos muito levar esses debates, contar com vocês em outros sindicatos, em outros espaços, porque nós não podemos ficar somente dentro dos sindicatos comerciários. Nós temos que proliferar, nós temos que realmente abrir esse leque e levar para todos os espaços, porque eu respeito, eu exijo, eu respeito porque eu quero ser respeitada. Eu não admito que me avaliem pela cor da minha pele, pela minha origem nordestina, por eu morar na ZL, sabe? Jamais eu não aceito, mas nem todas as pessoas têm essa condição. Muitas pessoas se recolhem e se deixam adoecer, mas só que nós estamos aqui para que essa realidade mude. Muito obrigada. Oi. Olha o recalque. Para de me tombar. Amiga, você desligou o microfone. Desligou